A paz, meus irmãos, estamos de volta com as gravações das lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós ficamos sem gravar as aulas por algum tempo, acredito que mais de um ano, mas com a graça de Deus nós estamos retornando com esse trabalho tão importante para todos e principalmente para os professores, para aqueles que estarão ministrando essa lição, porque se trata de uma ferramenta a mais na preparação da sua aula, né? Então, se você gostar desse vídeo, se você se sentir edificado espiritualmente com a lição de hoje, compartilhe esse vídeo nos grupos da sua igreja para que outras pessoas também possam ser abençoadas com o estudo da Palavra de Deus. E se você também sentir de deixar o seu like, isso é muito bom, porque vai ajudar para que o YouTube divulgue mais esse trabalho, né, e outras pessoas sejam alcançadas com a Palavra de Deus. Também, se por acaso você não for inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, porque semanalmente nós estaremos postando cada lição, né? A lição da semana vigente, e assim você será notificado, né? Você será avisado quando o vídeo for postado, tá bom? Qualquer dúvida com relação à explicação de hoje, é só você deixar aí também nos comentários que a gente tenta explicar melhor, ok? Então, Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos. No final eu estarei retornando com as considerações finais. A revista desse primeiro trimestre de 2026 vai falar sobre os discípulos de Cristo. Não os 12 apóstolos, né? Mas os discípulos de uma forma em geral, todos aqueles que assumem um compromisso sincero de seguir a Cristo. O subtítulo diz que devemos crescer em maturidade espiritual e viver a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Discípulos nos tornamos no novo nascimento, né? E crescimento em maturidade fala de santificação. São dois princípios importantíssimos na vida cristã, uma vez que Jesus disse para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Então não basta nascer de novo, é necessário crescer na santificação, crescer em maturidade. Não basta ser discípulo, é necessário perseverar sendo discípulo até a volta de Cristo, né? O crescimento espiritual, diferentemente do físico, ele não cessa enquanto a gente viver, né? Você pode ter 50 anos de crente, é necessário continuar crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, né? É necessário não só conhecer, mas prosseguir em conhecer ao nosso Deus, porque ele é insondável, né? Ele é ilimitado. O comentarista dessa nova revista é o pastor Eliel Araújo de Alencar. Ele é pastor-presidente das Assembleias de Deus no Mato Grosso do Sul. E no seu cartão de visitas, que é a palavra do comentarista, ele diz que o propósito nesse primeiro trimestre é refletir sobre o que significa seguir a Cristo em um mundo que adota um sistema de crenças e valores tão opostos aos princípios bíblicos. Ou seja, o mundo anda na contramão da palavra de Deus e o discípulo de Cristo deve andar na contramão dos princípios mundanos. A primeira lição diz que os discípulos de Cristo são novas criaturas. Novas criaturas, conforme falamos, aponta para o novo nascimento, né? Onde morre um pecador culpado e renasce um discípulo justificado pela fé em Cristo, né? Uma nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse então é o título da lição de hoje. Os discípulos de Cristo são novas criaturas. O texto de referência está lá em Romanos, capítulo 6, versículos do 2 ao 6, onde o apóstolo Paulo afirma que, como discípulos de Cristo, uma vez mortos para o pecado, não podemos ainda viver na prática do pecado, porque fomos batizados em Jesus na sua morte, né? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, Paulo usa a expressão sepultados com Cristo no batismo, e com isso devemos andar em novidade de vida, né? Só que não é bem isso que acontece com muitos, né? Já houve casos de pessoas falando palavrão na fila do batismo. E se fala palavrão na fila do batismo, imagina o que não fazem longe da vista de todos, né? Irmãos, se o batismo é um símbolo do sepultamento com Cristo após morrermos para o pecado, ser batizado dessa forma é como se a pessoa estivesse sendo sepultada viva, né? E naquele grande dia, Jesus só vai ressuscitar para a vida eterna aqueles que estão mortos para o pecado, né? Não tem como ressuscitar quem ainda sequer morreu.
Foi sepultado, mas ainda está vivo. Bom, mas vamos lá. A introdução diz que nesta lição veremos a necessidade do ser humano se arrepender e crer em Jesus Cristo a partir do anúncio do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Ao nos tornarmos discípulos de Cristo, passamos a viver como novas criaturas, não mais dominados pela natureza pecaminosa, mas andando segundo a vontade de Deus e para a sua glória. Aqui ele está falando sobre o processo do novo nascimento, né? Ele começa a partir do anúncio do Evangelho, quando o pecador ouve a palavra de Deus e ela gera fé no seu coração, né? Aí então ele crê em Jesus, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse pecador se arrepende dos seus pecados, se converte a Cristo e passa a andar de acordo com a vontade de Deus estabelecida na sua palavra, né? Esse é o novo nascimento. Então não tem nada a ver com o batismo nas águas. A pessoa, para ser batizada nas águas, já tem que ser discípulo de Cristo, né? Já deve ter passado por esse processo do novo nascimento. Tem pessoas que ficam admiradas, né? Como pode alguém com tanto conhecimento como Nicodemos, um mestre da lei, achar que nascer de novo é, sendo velho, voltar para o ventre da mãe? Só que quando essa pessoa vai expor o seu ponto de vista sobre o que é nascer de novo, ela diz que é ser batizado nas águas, né? E acaba trocando 6 por meia dúzia. A falta de entendimento está no mesmo nível do Nicodemos. Irmãos, o batismo nas águas é um símbolo do novo nascimento, né? É uma confissão pública, uma confissão exterior de algo que o Espírito Santo fez no interior da pessoa. O tópico 1 começa falando sobre a nova dimensão de vida. Uma nova dimensão de vida que o discípulo de Cristo experimenta a partir do momento que ele se arrepende dos seus pecados, a partir do momento que ele nasce de novo, né? Irmãos, o que acontece quando alguém nasce? A pessoa começa a se alimentar do leite materno e com isso ele vai crescendo até chegar numa estrutura que pode se alimentar de um alimento mais sólido, não é isso? Com o tempo, ele aprende a sentar, a engatinhar, a dar os primeiros passos e sempre acompanhado por um adulto. O processo da vida espiritual daquele que nasce de novo também é o mesmo, né? Ele começa se alimentando com o leite racional, chamado Palavra de Deus. Pedro diz isso, né? Que através desse leite o discípulo de Cristo vai crescendo espiritualmente. Leite fala de algo mais leve, né? Uma palavra mais branda, sem exigir muito do discípulo iniciante na fé. O que acontece se você colocar caldo de mocotó na mamadeira de um recém-nascido? Não precisa nem falar, né? Por isso que Paulo diz para a igreja de Corinto, né? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis suportar. E olha que era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, né? Por aí você vê que dons espirituais não significa maturidade espiritual. E em seguida o discípulo começa a dar os primeiros passos, né? Devendo sempre estar acompanhado com alguém mais maduro na fé. O item diz que após a queda do primeiro casal, todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa e, como consequência, a morte atinge a todos. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, versículo 12, né? Por um ser humano, né? O ser humano Eva, a Bíblia às vezes se refere ao ser humano como homem, né? Assim como Jesus era chamado de filho do homem, sendo que ele nasceu de uma mulher gerado pelo Espírito Santo. Então ele era filho do ser humano por parte de mãe. Por um ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, pecado e morte entraram no mundo de mãos dadas, né? E como consequência, todo descendente de Adão já nasce com o DNA do pecado. Por isso que todos estão destinados à morte, não somente física, né? Mas espiritual também. Quando o Davi diz lá no Salmo 51, versículo 5, que em pecado me concebeu minha mãe, ele se refere a isso, né? A sua natureza pecaminosa. Não tem nada a ver que o Davi foi fruto de um adultério da sua mãe, como alguns interpretam. Depois o item diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Ele dá a referência aí, né, de Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem outro texto em Isaías capítulo 59, versículo 2, muito conhecido, né, onde diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Iniquidade e pecado é a mesma coisa, né? Em 1 João capítulo 3, versículo 4 diz isso. A única diferença é que pecado pode ser com arrependimento. Iniquidade é um pecado contínuo e sem arrependimento, né? Por isso que Jesus não vai dizer para muitos, apartai-vos de mim, pecadores.
Não, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que pecam descaradamente, continuamente e sem qualquer arrependimento, né? E outro ponto importante também, irmãos, é que o fato da Bíblia dizer que o pecado nos afasta de Deus não está em contradição com o que Paulo diz em Romanos 8, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Estar separado de Deus é uma coisa, isso é possível. Estar separado do amor de Deus é outra coisa, isso não é possível, né? Nada, nem o pecado nos separa do amor de Deus. As pessoas que não se arrependem dos seus pecados, elas se perdem mesmo com Deus as amando, né? Por isso que o Senhor Jesus, o João Batista, os apóstolos e os profetas sempre bateram nessa tecla: arrependei-vos. O item 1.1 diz que o arrependimento é uma ordenança, né? Está no imperativo: arrependei-vos. Deus não convida ao arrependimento, né? Mas ele dá uma ordem, porque ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Pedro fala isso na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O item diz que no Antigo Testamento os profetas tinham a incumbência de confrontar o povo e pregar a mensagem do arrependimento. Alguns deles falaram ao povo sobre a importância de voltarem-se para Deus mediante o arrependimento sincero. Irmãos, preste atenção nisso. A advertência dos profetas era para que os israelitas se arrependessem e voltassem a Deus, abandonando a vida de pecado para fazer o bem. Perceberam, irmãos? Era para os israelitas se arrependerem. Mas eles não eram povo de Deus? Pois é, nem todos que são chamados povo de Deus estão arrependidos dos seus pecados. Deus confirma isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para se converter, precisa se arrepender, né? Então, eles eram povo de Deus, mas não arrependido e, consequentemente, não convertido, né? Irmãos, nós falamos aqui sobre alguém que foi batizado nas águas falando palavrão, né? Só que em Atos capítulo 8 nós temos outro exemplo claro de alguém que creu na pregação dos apóstolos, se batizou nas águas, andava para cima e para baixo com os discípulos, mas não havia se arrependido dos seus pecados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para ele: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, não basta crer, né? Tem que se arrepender. Só assim a pessoa vai se converter e fazer a vontade de Deus. Até mesmo o fato de alguém ter uma credencial de pastor, presbítero, apóstolo, bispo, não significa que essa pessoa é convertida, né? Pedro era apóstolo, o mais alto nível na hierarquia eclesiástica, né? E Jesus disse para ele: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Se já dói ouvir isso de um ímpio, imagina do próprio Deus. E dá para perceber que Pedro não era convertido mesmo. Arrancar a orelha dos outros com a espada é sintoma de não convertido, né? Negar Jesus 3 vezes nem se fala. Mas Pedro chorou, se arrependeu, se converteu e agora ele não mais negou Jesus quando foi ameaçado para não pregar no nome de Jesus, né? Sintoma de alguém convertido. Ele também, ali no meio de 16 soldados, de algemado entre dois, ele não arrancou mais a orelha de ninguém, sintoma de convertido. E por isso, não é de se espantar a advertência dos profetas serem para os israelitas, né, para o povo de Deus. O item 1.2 garante que o arrependimento conduz à salvação. Ele destaca um texto que já foi citado, né? Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em seguida ele diz que voltar à presença do Senhor só é possível pelo arrependimento. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmão, se você está indo adiante, rumo ao pecado que te conduz para o fogo eterno, e Deus, obviamente, está na direção oposta ao pecado, 180 graus do pecado, quanto mais você se aproxima do pecado, mais você se afasta de Deus. Só que quando você está em trevas e o seu caminho é iluminado pela luz para os nossos caminhos, que vem da lâmpada para os nossos pés, chamada Palavra de Deus, o Espírito Santo te mostra e te convence do que te aguarda lá na frente. Então você se arrepende
e só então você resolve fazer a conversão e retornar para o caminho que é Cristo, retornar para Deus. Por isso que o item está dizendo que voltar para a presença do Senhor só é possível através do arrependimento. Em seguida, o item diz que arrepender-se não significa apenas entristecer-se pelo pecado, né? Mas inclui decidir mudar de atitude, mudar de comportamento, né? Por que que o arrependimento não significa apenas se entristecer? Porque tem aqueles que se entristecem com o pecado, mas não se arrependem e, consequentemente, não se convertem, né? Continuam caminhando para o abismo eterno, para o lago de fogo. A tristeza dele não foi de arrependimento, mas de remorso, como no caso de Judas, né? Judas Iscariotes. Então, existe a tristeza de arrependimento e a tristeza de remorso. O apóstolo Paulo descreve bem a diferença entre ambas, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz que a tristeza segundo Deus, ou seja, quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, essa tristeza opera arrependimento para a salvação, como foi o caso de Pedro. Mas a tristeza do mundo, ela opera a morte, como foi o remorso de Judas, né? Pedro se entristeceu e se arrependeu de ter negado Jesus, e a prova do arrependimento foi ele retornar aos pés de Cristo. Enquanto que Judas também se entristeceu por ter traído Jesus, mas não se arrependeu. E a prova disso foi que ele não voltou aos pés de Cristo, né? Ele foi se enforcar. Algumas versões bíblicas diz que ele se arrependeu, mas no grego, o idioma do Novo Testamento, né, o idioma original do Novo Testamento, a palavra arrependimento, no caso de Judas, é metamelomai, que aponta para um sentimento forte e violento, um desespero sem fé, que pode até levar ao suicídio, mas que, se suportado, ele logo passa e a pessoa volta a fazer tudo de novo. Já no do arrependimento de Pedro, a palavra grega é metanoia, que significa mudança de mente, de entendimento, de direção, e a pessoa não torna mais a cometer os mesmos pecados, né? Irmãos, remorso e arrependimento é igual paixão e o amor, né? Por isso que eu não concordo quando em algum louvor a pessoa diz que está apaixonada por Cristo. Isso é um perigo, né? A paixão, assim como o remorso, logo passa, né? Nós devemos amar a Cristo. É diferente, né? O amor é algo que aumenta cada vez mais conforme você vai cultivando esse amor. O item 1.3 vai relacionar o arrependimento com a nova criatura. Ele diz assim: ser uma nova criatura em Cristo é resultado de um autêntico arrependimento. Quando proclamou as boas novas, Jesus advertiu seus seguidores a arrependerem-se e crer no Evangelho. Portanto, arrependimento e fé caminham juntos. Só que aqui a gente precisa entender a fé que o comentarista aqui está se referindo, tá bom? Porque existem 3 tipos de fé. Existe a fé natural, até o ateu tem essa fé, a fé que algo vai acontecer, tipo fazer uma fezinha na lotérica. Tem ateu que faz suas apostas na loteria, por quê? Porque ele tem fé que vai ganhar. Isso é a fé natural. Essa fé não caminha junto com o arrependimento. Também existe a fé como dom sobrenatural, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A fé que move montanhas, né? Essa fé também não está relacionada necessariamente ao arrependimento, porque às vezes a pessoa tem fé que pode ser curada, como aqueles 9 leprosos, né? Só que não se converte e não volta para Jesus. São aqueles que ouvirão de Jesus: olha, vocês tiveram fé para operar maravilhas, sim, para expulsar demônio, para profetizar, mas apartai-vos de mim, porque vós também praticavam iniquidades. E tem a fé salvífica, que é gerada pela palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Essa é a fé que está relacionada ao arrependimento e conversão, irmãos. É a fé de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A fidelidade a Deus, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Vamos falar mais sobre ela no item 2.2. Mas antes, o tópico 2 afirma que em Cristo somos nova criatura. Irmãos, eu me lembro que quando eu trabalhava com ônibus, eu peguei uma nota de R$ 2, toda amassada, toda velha, toda rasgada. Para evitar problemas com o passageiro, eu fiquei com a nota, mas com a intenção de devolver ela, passar ela para frente, né? Assim que eu pegasse uma nota de 20 ou de 50, passar junto com o troco, né? Irmãos, ninguém aceitava aquela nota como troco. Todo mundo rejeitava ela. Aí eu não tive outro jeito, tive que levar ela para a empresa, porque eu também estava rejeitando ela, eu não queria ficar com aquela nota.
A empresa, por sua vez, também não ficou com a nota, mandou para o banco também não quis aquela nota, mandou para o Banco Central, e o Banco Central, ele pega todas as notas velhas, rasgadas, rasuradas, e devolve notas novas, né? É isso que Jesus faz conosco. Às vezes nós somos rejeitados por tudo, por todos, por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas falhas, mas Jesus, ele nos abraça, a velha criatura, e devolve uma nova criatura. Mais uma vez, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O item 2.1 fala sobre a transformação espiritual em Cristo. Ele diz que aceitar a Cristo resulta em uma renovação interior. Então a mudança é no interior do crente, né? Ela é espiritual e reflete em atitudes exteriores, né? Embora fisicamente a pessoa seja velha, no seu interior ela é renovada, né? As atitudes dela são novas. Interessante, né, irmãos? Como que as coisas espirituais são opostas às naturais. Uma nova criatura pode ser um velho de 100 anos que se converteu a Cristo, né? 100 anos e é uma nova criatura. Enquanto que uma velha criatura pode ser um adolescente de 12 anos sem Cristo, que é consciente dos seus pecados, que já tem esse entendimento e que furta o dinheiro no bolso do paletó do pai. Ou seja, 12 anos e é uma velha criatura. Continuando aí no item, ele diz que a pessoa passa a ser participante da natureza divina. Porque ela passa a ser guiada pelo Espírito de Deus que habita nela, né? E essa natureza divina é alinhada aos propósitos de Deus. Isso implica em abandonar os erros do passado e viver como quem deseja se tornar semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 32, né? Ele diz que devemos nos despojar do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e nos renovar no espírito da vossa mente, né? Nos revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando Paulo diz aqui segundo Deus, é que essa santificação, irmãos, essa mudança, esse novo nascimento, essa regeneração não está ao nosso alcance. É só Deus que pode fazer isso na nossa vida. Entendeu? Ninguém se regenera, é Deus que regenera. É Deus que dá o novo nascimento. Aí ele continua, né, o apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo. Nós podemos até irar, porque irar não é pecado, mas nós temos que ter domínio sobre a ira, não pôr o sol sobre a ira, não ficar remoendo a ira, porque ela pode se tornar em uma mágoa. Paulo diz que também não devemos dar lugar ao diabo, não furtar, antes trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, não falar palavras torpes, como essas pessoas que falaram palavrão na fila do batismo, né? Mas só falar palavras boas, né? Para promover a edificação. Isso só é possível, irmãos, palavras boas só pode vir da palavra de Deus, palavras que edificam, né? E só é possível falar essas palavras se nós enchermos o nosso coração. Porque do que há em abundância no coração, disso que fala a boca, né? Se a gente alimentar o nosso coração, que é a nossa mente, né? Não é o músculo, mas a nossa mente. Se nós alimentarmos com coisas que não prestam, só vai sair pela nossa boca o que não presta. Por isso que a gente tem que encher o nosso coração com palavras boas, com a palavra de Deus. Enfim, nada disso a gente fazia no passado, mas agora, por termos Deus em nosso interior, irmãos, isso deve refletir em mudança no exterior. Já o item 2.2 relaciona a conversão com a fé. Ele diz assim: Jesus anunciou o reino de Deus, chamando-nos à conversão e a crer no Evangelho para nos libertar do pecado. O que isso significa? Que uma vez que temos aquela fé salvífica que vimos no item 1.3, gerada pela palavra de Deus e que nos levou à conversão, aí sim nós passamos a frutificar, né? A cultivar a virtude do fruto do Espírito, chamada fidelidade, porque agora nós fomos libertos das algemas do pecado através da pregação do Evangelho, né? A palavra de Deus, o Evangelho da salvação, é a verdade que liberta do pecado. Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra de Deus, né? Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, Apocalipse 19, versículo 13,
Então Jesus é a verdade que liberta, né? Por isso que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19 do seu livro, ele diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu acredito que ele está se referindo ao lago de fogo, né? Ao mar de fogo. E quantos que estão indo para o lago de fogo por estarem algemados no pecado, né? Por rejeitarem a única chave que os libertam dessas algemas, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. É triste isso, né? O item prossegue dizendo que em Cristo recebemos o perdão e a identidade de filhos de Deus. João diz isso: todos quantos o receberam a Cristo como Senhor, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E receber Jesus como Senhor não significa apenas professar com os lábios, né? Porque naquele grande dia toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas muitos desses não são filhos de Deus, porque reconhecerão isso tarde demais, né? Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem ou que fizeram a vontade do meu Pai que está no céu, que vivem no mundo como uma nova criatura, né? Conforme afirma o item 2.3. Olha o que diz: a transformação em Cristo impacta o dia a dia, refletindo-se em ações, escolhas e relacionamentos que glorificam a Deus. Depois ele diz que Jesus entra no coração do pecador e opera muitas mudanças, inclusive no modo de pensar e agir. É como se aquela pessoa morresse, mas nascesse de novo para viver uma nova identidade e realidade. O novo convertido experimenta essa mudança pela graça de Jesus Cristo. Sendo assim, não alcançamos a salvação por mérito pessoal, mas pela fé em Jesus, o único que pode nos salvar. Nós usamos muito o texto de Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. Normalmente a gente usa esse texto para pregar a algum católico, né, que acredita em imagens de escultura, mas muitas vezes nós não percebemos que estamos crendo que de alguma forma contribuímos na nossa salvação através dos nossos atos, né? Irmãos, assim como em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz, quando ele diz, né, maldito o homem que confia no homem, ele não se refere apenas à confiança em outro homem, mas em mim mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Da mesma forma, quando Pedro diz que em nenhum outro nome dado entre os homens havemos de ser salvo, inclui a nós também. Eu jamais devo achar que sou participante na minha salvação. Eu estarei caindo no mesmo erro dos católicos, né? A nossa salvação é inteiramente, 100% pela graça de Deus, irmãos. Até mesmo a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é por graça e não por méritos. Tá certo que Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso significa que é necessário crer para alcançarmos a graça de Deus? Só que o mesmo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, já lemos esse texto aqui, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso é graça. A fé que eu tenho, a fé que você tem, não é méritos nosso, isso é a graça de Deus. O escritor aos Hebreus também, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Só que a santificação também é graça e não méritos, porque a mesma palavra que gera a fé salvífica, ela também nos santifica, conforme nós acabamos de falar, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus nos deu o manual para a santificação, que é a sua palavra, e isso é graça. Também é necessário o arrependimento para a salvação, Atos 3,19, né? Só que para nós nos arrependermos, precisamos estar convencidos que somos pecadores. E quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, né? Então o arrependimento também é fruto da graça de Deus. E Jesus também, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que o reino de Deus é tomado à força, ou seja, é necessário um esforço da nossa parte para entrarmos no reino de Deus. Só que esse esforço, ele também é fruto da graça de Deus, irmãos, porque o mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, ele também nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Por isso, irmãos, que Paulo diz, né? Quando estou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a graça de Deus me basta para o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza. Perceber, irmãos, viver no mundo como nova criatura
é algo totalmente creditado à graça de Deus. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre a nova vida em Cristo. Aí ele diz assim: a mensagem do Evangelho proporciona a oportunidade de um encontro real com o Filho de Deus. Assim, quem vivia em pecado, agora experimenta uma vida de consagração a Deus como resultado do novo nascimento, a partir da ação da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Confirmando o que acabamos de falar, né? O resultado do novo nascimento parte da Palavra de Deus quando a ouvimos, né? E isso gera fé em nossos corações, e então o Espírito Santo age nos ensinando a palavra de Deus, como ensinou através do Felipe, o mordomo da rainha de Candace, lá em Atos capítulo 8, né? E é isso que Jesus está dizendo para o Nicodemos, né? Em João capítulo 3, versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água aponta para a obediência à palavra de Deus, né? Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26, compara a palavra de Deus com a água que purifica a igreja, né? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor Jesus também vai dizer para os seus discípulos em João, capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, nascer da água é viver de acordo com a palavra de Deus. E nascer do Espírito? Nascer do Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, de novo, nascer da água não é ser batizado nas águas, nascer do Espírito não é ser batizado no Espírito. É andar de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a voz do Espírito Santo. O item 3.1 vai falar sobre a nossa nova identidade adquirida em Cristo. Irmãos, quando se fala em identidade, qual que é a primeira imagem que vem à nossa mente? É o RG, não é isso? Só que, assim como tem estelionatários que falsificam o RG de uma tal maneira que um leigo não percebe que a identidade dele é falsa, na vida espiritual também tem muitos com identidade falsa de profeta, de apóstolo, de discípulo de Cristo, que falsificam de tal maneira que engana muitos, né? E, se possível, até os escolhidos. Só que, assim como a gente não consegue enganar uma autoridade com o RG falso, ninguém consegue enganar a autoridade máxima, suprema, que é o nosso Deus, né? Com uma identidade falsa de discípulo de Cristo. E por que que muitos são enganados, irmãos? Porque não buscam conhecimento nas Escrituras. Porque as Escrituras revelam como identificar um falso profeta, um falso apóstolo, um falso discípulo, né? Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por isso que nós erramos em não conhecer as Escrituras. É necessário crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que se chama a palavra de Deus, né, para não sermos enganados. Mas tem algo interessante, irmãos, nesse item que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está no finalzinho, olha o que diz. O viver em Cristo é marcado pela diferença, ou seja, pelo contraste, em relação à vida dos que não querem se render a esse senhorio de Cristo e decidem continuar andando segundo seus próprios pensamentos e desejos. O que ele está dizendo aqui? Que o mundo estando nas trevas do pecado e o discípulo de Cristo sendo a luz do mundo, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, a nossa luz deve resplandecer em meio às trevas, né? Irmãos, o contraste entre as obras do discípulo de Cristo e o incrédulo deve ser algo notório, né? Se não fizermos a diferença nesse mundo em trevas do jeito que ele está aí, é porque a nossa lâmpada está com mau contato com a fonte, né? Que é a lâmpada para os nossos pés, e precisamos rever nossos conceitos de discípulos de Cristo, né? Então, conforme diz um dos hinos da harpa cristã, é necessário guardarmos o contato com o nosso Salvador urgente, né? Para que a nuvem do mal não venha nos cobrir, não venha ofuscar a nossa luz, porque Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder, não for superior à dos fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus, né? O que Jesus está dizendo aqui é que ainda que a nossa justiça, a nossa luz seja como um palito de fósforo aceso,
ela será notória num lugar escuro, né? Então, se no mínimo não for como a luz de um palito aceso, é porque nós estamos semelhantes aos que estão em trevas, né? E desse jeito, de maneira nenhuma seremos salvos. Caminhando para o final, o item 3.2 diz que devemos caminhar em santidade e propósito. Diz assim: viver em Cristo significa buscar uma vida de santidade guiada pelo Espírito Santo, alinhando nossas ações e escolhas aos propósitos de Deus para refletir a sua glória no mundo. Abandonar o pecado, portanto, é a evidência de uma vida transformada por Deus. Com isso, passamos a andar em santidade com propósito, segundo a vontade de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito sério, irmãos. Caminhar em santidade e propósito correto, agradando a Deus. Quando o propósito pelo qual eu caminho em santidade é ser visto, é ser aplaudido pelos homens, eu vou fazer igual o rei Davi. Eu vou vencer os gigantes que tem por aí, porque está todo mundo me vendo. Só que Davi foi vencido por um gigante que habitava nele, chamado concupiscência, diante de uma mulher que se banhava, chamada Batseba, porque ninguém estava vendo, né? Ou pelo menos Davi achava que ninguém estava vendo. Então, quando o meu propósito for agradar a Deus que tudo vê e ir para o céu, até mesmo quando ninguém estiver me vendo, nem as Batsebas que tem por aí vão me derrubar, né? Por último, o item 3.3 vai nos alertar que o discípulo de Cristo deve ter comunhão e missão na comunidade. A nova vida em Cristo nos integra à comunidade de fé na qual compartilhamos o amor de Deus, servimos uns aos outros e cumprimos a missão de proclamar o Evangelho. Devido à obediência dos que amam o Senhor, são muitos os testemunhos de irmãos que aceitaram a Cristo como Salvador e, a partir daí, tiveram suas vidas transformadas ao abandonar vícios e comportamentos nocivos a si mesmos, às suas famílias e à sociedade em geral. Bom, essa comunidade de fé, a qual a nova vida em Cristo nos integra, é chamada igreja, né? A família de Deus com a qual nós temos comunhão, ou passamos a ter comunhão com os irmãos em Cristo, né? E aqui, irmãos, vale observar que não é só integrar na igreja, mas é se manter na íntegra, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem muitas pessoas que integram na igreja, entram para a igreja, mas não permanecem, né? E muitas vezes, irmãos, isso acontece por a gente olhar defeito em A, em B ou em C. Então a gente precisa entender, a gente precisa ter consciência que onde há pessoas há problemas, né? E assim a gente deixar de olhar os defeitos dos outros e olhar somente para Cristo. Ou seja, precisamos fazer de cego no meio dos defeitos dos irmãos, né? Jesus queria usar muito o Saulo, né? Só que ele via defeito em toda a igreja, então foi necessário Deus primeiro tratar com ele, deixando ele cego por 3 dias. Quando ele parou de olhar os defeitos dos outros, irmãos, por estar cego, aí sim, Deus usou ele como vaso escolhido para ganhar muitas almas, libertando essas pessoas dos vícios, da opressão do inimigo. Paulo se integrou à comunidade igreja, cumprindo com sua missão de levar o nome do Senhor entre os gentios. Amém, meus irmãos? Concluímos assim essa primeira lição do ano de 2026. Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual de cada um de vocês no preparo da lição daqueles que irão ministrar essa aula. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 2, que vai apresentar princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Conto com todos vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima semana.